O áudio começa antes de qualquer contexto, antes de qualquer explicação. Um ruído baixo, constante, quase orgânico. Não há rajadas, não há variações típicas de vento. Também não existe o estalo irregular de interferência elétrica. O que se ouve é ambiente puro, cru, sem edição. Um som que não deveria significar nada, mas que carrega peso, o tipo de silêncio que só existe depois de algo irreversível. Em seguida, o microfone capta respirações irregulares, profundas demais para um ambiente calmo. Há pausas longas entre uma inspiração e outra, como se o corpo estivesse decidindo se continua funcionando. Não há fala, não há narrativa, apenas sinais fisiológicos de pânico residual. O tipo de medo que permanece mesmo quando o perigo imediato já passou. Nada naquela gravação foi encenado, nenhuma dramatização, nenhuma tentativa de convencer, porque os homens naquela sala acreditavam estar sozinhos. Eles não estavam tentando provar nada a ninguém. O erro humano não foi o contato com algo desconhecido, foi não desligar o gravador quando acharam que ninguém mais estava ouvindo. Essa grovoca, esquecida por décadas em um arquivo local, se tornaria um dos registros mais desconfortáveis já analisados pela ufologia forense moderna. Não pelo que contém de explícito, mas pelo que revela sem querer. O som de duas mentes tentando reorganizar a realidade depois de perceber que algo que não deveria existir. That exist. Na noite de 11 de outubro de 1973, 2 trabalhadores civis de um estaleiro naval encerram o turno noturno em Pascagoula, Mississippi. Ambos possuem histórico profissional estável, sem envolvimento prévio com fenômenos incomuns. O trajeto até suas residências incluía uma caminhada curta pela margem do rio, prática comum após longas jornadas industriais. A região, embora integrada a um complexo naval estratégico, permanecia parcialmente às escuras. Protocolos de economia energética estavam em vigor devido à Guerra Fria, iluminação mínima, sensores ativos apenas para tráfego autorizado, nenhum exercício militar programado, nenhuma operação aérea registrada naquele horário. Por volta das 22h30, pescadores locais relatam pontos luminosos de baixa intensidade sobre o rio. Não piscam, não se movem como aeronaves, não geram ruído. As observações são tratadas como irrelevantes. Nenhum alarme naval é acionado. Oficialmente nada de anormal acontece naquela noite. O que os radares não captaram, os corpos captaram. E esse detalhe se tornaria central para entender por que o caso nunca foi completamente encerrado. Todos os dados disponíveis convergem para um único ponto temporal e geográfico. Um objeto de formato oval, sem janela, sem luzes convencionais, paira a poucos metros do solo. Não há som mecânico, não há deslocamento de ar perceptível. Não há efeito térmico imediato. Análises posteriores sugerem que o objeto não utilizava propulsão baseada em reação. Não havia exaustão, nem ionização atmosférica típica. A hipótese mais aceita entre pesquisadores independentes aponta para um campo de sustentação eletromagnética fechado, algo ainda não replicável por tecnologia humana conhecida. Dias depois, a vegetação ao redor do ponto de contato apresenta alterações microscópicas. O solo mostra sinais de reorganização mineral em escala submilimétrica. Nada queimado, nada quebrado, apenas alterado. Como se a matéria tivesse sido temporariamente reescrita. O contato físico ocorre em segundos. Não há luta, não há tentativa de fuga. Os corpos são imobilizados não por força, mas por interferência neurológica direta. Um som grave e contínuo abaixo da faixa auditiva humana afeta o sistema vestibular. A sensação relatada é de desligamento parcial do corpo. Consciência presente, control you. Esse detalhe seria ignorado oficialmente por décadas. Os registros médicos posteriores descrevem marcas simétricas nos corpos das vítimas. Não são cortes, não são queimaduras, são impressões circulares, compatíveis com instrumentos de fixação rotacional. A geometria não corresponde a mãos, garras ou ferramentas humanas conhecidas. As entidades observadas não apresentam olhos funcionais visíveis. Não piscam, não focam. A percepção parece ocorrer por outro meio sensorial. A locomoção não envolve passos. O deslocamento é feito por flutuação controlada, sugerindo manipulação local do espaço imediato. Não há comunicação verbal, nenhuma palavra, nenhum som articulado. Ainda assim, ambos relatam sensação clara de intenção, de procedimento. O contato não tem curiosidade, não tem surpresa. O que ocorre ali não é exploração. É execução de protocolo. Essa é a parte mais desconfortável do relato. Não houve interação emocional. Não houve interesse individual. Apenas uma sequência de ações precisas, rápidas, repetíveis, como se aquilo já tivesse sido feito antes. 48 horas depois, exames médicos identificam níveis anormais de radiação ionizante e residual
nos corpos das vítimas. Os valores não correspondem a nenhuma fonte ambiental conhecida. Não há histórico de exposição industrial, médica ou militar que justifique os resultados. Exames neurológicos revelam lapsos temporais, microhemorragias e padrões de estresse cerebral semelhantes aos observados em pilotos submetidos a acelerações extremas. O problema é simples. Nenhum dos indivíduos esteve em aeronaves. Nenhuma força física conhecida explica os danos. Relatórios completos são encaminhados para instâncias federais, parte retorna com trechos censurados. Outros simplesmente desaparecem. Médicos envolvidos recebem orientações vagas para não comentar o caso publicamente. Nenhuma explicação técnica satisfatória é oferecida. A ciência chega perto demais de uma resposta. E into opera, desconfiada da narrativa oficial, a polícia local decide registrar informalmente uma conversa entre os dois homens. Um gravador é deixado ligado na sala. O objetivo não é provar nada, apenas observar. O que se ouve não é uma história sendo combinada. Não há tentativa de alinhar versões. Há silêncio, há choro contido, há frases interrompidas. Há colapso psicológico autêntico, um medo que não busca convencer, apenas sobreviver. Análises forenses modernas confirmam a ausência de sincronia artificial, picos reais de estresse vocal e padrões fisiológicos incompatíveis com a atuação. Não é teatro, não é delírio compartilhado. Ainda assim, o caso é oficialmente rotulado como evento não corroborado. Não por falta de dados, mas por intervenção externa direta. Veículos sem identificação oficial são vistos no hospital. Documentos médicos são recolhidos. Amostras biológicas desaparecem. Nenhuma acusação pública, nenhuma justificativa técnica. Apenas silêncio administrativo. A investigação é desidratada até perder relevância. O tempo faz o resto. O caso se torna folclore, até que alguém, décadas depois, ouça a gravação novamente. O aspecto mais perturbador não é físico, é cognitivo. Ambos relatam, anos depois, a mesma sensação central. Não estavam sendo observados como pessoas, mas como interfaces biológicas temporárias. A hipótese mais desconfortável surge daí. A consciência por trás do fenômeno não reage emocionalmente, não avalia moralmente, não se importa. Ela opera, executa, coleta, ajusta. Não há malícia. E talvez isso seja pior. Documentos parcialmente desclassificados confirmam. Nenhuma tentativa de fraude foi comprovada, nenhuma motivação financeira, nenhum histórico psiquiátrico compatível, nenhuma explicação convencional suficiente. Os dados permanecem inconclusivos, não por falha científica, mas porque a investigação foi interrompida exatamente no ponto em que a resposta começava a tomar forma. E talvez o silêncio que ouvimos naquela gravação não seja a ausência de som, mas a consciência humana percebendo pela primeira vez que não está no controle do próprio território biológico.